Para tratarmos o assunto deste vídeo, eu convido você para ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz: No princípio, criou Deus o céu e a terra. Na língua hebraica, os números são singulares, duais e plurais. O nome divino mencionado pela primeira vez na Bíblia é Elohim, traduzido como Deus, aí neste primeiro versículo que lemos. Este não é um substantivo singular nem dual, mas é plural, significando pelo menos três. Outro nome divino, que também é bem conhecido, é Adonai, traduzido como Senhor em em Isaías capítulo 6, versículo 1, e que também é um substantivo no plural. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o substantivo plural Deus é associado a um verbo no singular criou. Não sei se percebeu, a palavra criou está no singular, mas o plural, a palavra Deus está no plural, Elohim. Novamente, nas palavras façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra imagem é singular. Mas, no entanto, a frase é façamos. O mesmo é visto em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde o Senhor Jesus deu a ordem do batismo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Vemos que as três pessoas distintas da Trindade são nomeadas e ainda é um nome que os discípulos em um nome que os discípulos deviam ser batizados. Assim temos o mistério da Trindade em unidade. Vejamos a declaração notável de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Note o que é dito lá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O nome Senhor é o título divino mais frequentemente usado nas Escrituras, que é Jeová. Existem duas palavras hebraicas traduzidas como número 1. Elas são Echad, você pode ver aí no vídeo como se escreve, ou pelo menos como se pronuncia, Echad, que é uma unidade composta ou um composto de muitos. E a outra palavra é Yashid, que significa um único, ou absolutamente, ou também unicamente. Em nosso versículo, aí de Isaías, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, a palavra Echad é usada, não Yashid. Então, o verdadeiro sentido da declaração é Jeová, nossos deuses, é um Jeová. Podemos ver que aqui temos uma unidade composta. Entretanto, outras indicações de pluralidade nós podemos encontrar em Provérbios. Note o que é dito. O conhecimento do santo, Provérbios capítulo 30, versículo 3, aonde santo é plural e deveria ser santos. Também em Eclesiastes lemos, lembre-se agora de teu Criador, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, onde Criador é plural. Embora haja muitas indicações desse mistério no Antigo Testamento, não foi até que o Novo Testamento foi escrito que toda a luz da verdade foi revelada. Isso porque era necessário a encarnação do Filho para revelar o Pai. O Evangelho de João revela a relação durante os dias de sua carne, do Senhor Jesus, do Pai e do Filho, e também a relação eterna anterior à encarnação, ou mesmo anterior à criação. No mesmo Evangelho, a personalidade do Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo, é claramente revelada. Quando o Senhor Jesus Cristo foi manifestado publicamente no Rio Jordão, após seu batismo, a voz do Pai foi ouvida e o Espírito Santo desceu sobre o Filho, na forma de uma pomba, Mateus capítulo 3.
Paulo testifica, assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Pedro começa a sua primeira epístola dizendo que os salvos eram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. João completa o testemunho do livro de Apocalipse dizendo: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 5. Portanto, existe o plural nós no nome divino hebraico Elohim. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O plural nós de Jeová, desçamos, em Gênesis capítulo 11, versículo 7, e o plural nós de Adonai, também ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem irá por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8. Há o clamor 3 vezes, santo, de Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 3, e Apocalipse capítulo 4, versículo 8, santo, santo, santo. Personalidade, individualidade, igualdade e ainda assim unidade. É uma verdade maravilhosa, não confundindo as pessoas nem dividindo a essência. O Pai é Deus. Efésios capítulo 1, versículo 2, note o que é dito: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai. O Filho é Deus. João capítulo 10, versículo 33. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Nesta ocasião, os judeus entenderam muito bem que o Senhor Jesus, através das suas palavras e também das suas obras, mas através das suas palavras, ele estava dizendo que ele era Deus. O Espírito é Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. E você pode ler também João capítulo 16, mas eu vou citar Atos capítulo 5. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então aí Pedro falou do Espírito Santo, e depois falou que ele era Deus, que eles mentiram para o Espírito Santo, mentiram para Deus. Os atributos naturais e morais são revelados de cada pessoa sagrada, cada pessoa divina. Para o propósito da redenção e santificação do homem, há uma bela harmonia e ainda uma obra distinta, pois o Pai tem suas próprias coisas. Atos capítulo 1, versículo 8, Marcos capítulo 13, versículo 32. O Filho assumiu a forma de um servo e foi feito em semelhança de carne pecaminosa e morreu na morte de cruz. Leia Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas é o Espírito Santo, que procede do Pai e santifica. João capítulo 15, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E assim poderíamos continuar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a provar e declarar e falar sobre a prova bendita, porém misteriosa, verdade da Trindade e na santidade, sempre bendita divinamente. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é Deus, no mesmo pé de igualdade com o Pai. O Espírito Santo também é Deus, no mesmo pé de igualdade com o Filho e com Deus, o Pai.